espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao nosso projeto, falarei um pouco mais a respeito do artigo 4º do Código de Processo Civil e de seus 3 pilares: princípio da primazia do julgamento de mérito, princípio da duração razoável do processo e busca pela atividade satisfativa. Observe que o princípio da razoável duração do processo já está entre nós desde a Emenda Constitucional 45 de 2004. O Código de Processo Civil, bem da verdade, inovou ao incluir a atividade satisfativa de maneira expressa no artigo 4º do Código de Processo Civil. A duração razoável do processo não deve sacrificar outros princípios, como o contraditório e a ampla defesa. O princípio da razoável duração do processo deve ser analisado no caso concreto. Demandas mais complexas tendem a ter um prazo mais alargado, demandas mais simples, um prazo menor. Outros fatores também poderão influenciar na duração do processo, como o comportamento das partes. Parcela da doutrina indica que o prazo em dias úteis e a vedação à decisão surpresa atrapalhariam essa celeridade processual. No entanto, pesquisas empíricas demonstram que o que de fato emperram os processos são os conhecidos prazos mortos, aquele que o processo fica na prateleira aguardando a conclusão ou já concluso, aguardando a sentença do magistrado. Observe que essa demora é muito mais estrutural do que procedimental, e sendo o Estado o maior litigante do judiciário, na grande maioria das vezes como réu, esse problema não se parece que se resolverá tão logo. Por fim, não há dúvidas de que a não observância da duração razoável do processo gera responsabilidade estatal. O legislador no CPC estimulou essa celeridade através de técnicas de julgamento antecipado de mérito, julgamento monocrático pelo relator, provas emprestadas e os conhecidos precedentes vinculantes. Quanto à primazia do julgamento de mérito, consagrada no artigo 4º e 6º do Código de Processo Civil, temos que a parte, ao acionar o judiciário, querem e pretendem uma tutela de mérito. Não se deve, dessa forma, buscar barreiras formais para não adentrar a esse mérito do processo. É claro que isso nem sempre será possível, mas observe, esse julgamento sem resolução de mérito é exceção no sistema. Há um tripé dessa primazia de julgamento de mérito encontrado no artigo 4º, 932, parágrafo único e 1029, parágrafo 3º, todos do Código de Processo Civil. E note, o Código ainda, no artigo 282, parágrafo 2º, determina que sempre que o juiz puder decidir o mérito a favor da parte que se beneficiaria dessa nulidade, não deve se pronunciar sobre ela. Mas observe que os tribunais superiores nem sempre vêm observando essa primazia de julgamento de mérito, como no julgado do STJ a respeito da inadmissibilidade do recurso se não comprovado feriado local no ato de sua interposição. Por fim, quanto à satisfação material dos julgados, temos que o novo CPC, em diversos dispositivos, busca essa efetividade material aos seus julgados, a fim de que a parte consiga, de fato, ter acesso a esse bem da vida perseguido. Tanto é que o Código passou a adotar a possibilidade de tomada de medidas executivas atípicas, como o bloqueio de CNH e de passaporte, entre diversas outras medidas, também nas prestações pecuniárias. É verdade que já havia quem decidia, sob a égide do CPC de 73, essas medidas executivas atípicas, mas note, não havia previsão expressa para isso, só havia para as obrigações de fazer e para obrigações de não fazer. É importante destacarmos que o STJ já fixou parâmetros para quando essas medidas podem ser decretadas, mas isso fica para um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.